Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia BPro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre uma função pouquíssimo conhecida no Power BI, que é a possibilidade de importar arquivos de maneira dinâmica, seja pela data de modificação, pela data de criação ou até mesmo pelo nome do arquivo. Essa é uma função muito útil para a gente e que muita pouca gente utiliza por não conhecer. Então vamos lá? Estou com o Power BI aberto aqui agora para a gente ver como é que funciona esse recurso da gente importar arquivos de maneira dinâmica baseado em uma regra que a gente defina. Isso é um recurso muito bacana que eu não vejo quase ninguém falando, então a gente resolveu fazer um vídeo para falar sobre esse assunto. Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o módulo de importação de pasta. Tá? Embora o arquivo que eu queira buscar seja um arquivo Excel, um arquivo CSV, o que a gente vai usar para obter dados aqui na parte de importação, a gente vai vir aqui em mais e vai escolher o módulo de importação de pasta. E aí você pode estar se perguntando, Lincoln, por que eu vou usar o módulo de pasta e não o módulo de Excel, o módulo de texto CSV, mesmo se eu quiser importar esse tipo de arquivo? E aqui que vai o pulo do gato, porque é através do módulo de pasta que a gente vai conseguir pegar alguns atributos dos arquivos que a gente tem e fazer algumas brincadeiras para criar as nossas regras de importação. Se você estiver trabalhando com pasta do SharePoint, com um link no SharePoint, com alguma pasta no SharePoint, você também pode usar a pasta do SharePoint, que vai funcionar da mesma maneira que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em módulo de importação de pasta, clicar aqui para importar pasta. Eu vou copiar aqui o caminho da pasta onde estão os meus arquivos e vou colar aqui. E aí eu vou dar um OK. E pronto. E aqui que está a grande sacada. Olha só o que o Power BI traz para a gente quando a gente seleciona uma pasta aqui na hora da importação. Eu tenho aqui uma série de parâmetros sobre todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, ou se eu tivesse subpastas com outros arquivos, ele também listaria aqui para a gente todos os arquivos que estão disponíveis nessa pasta. Nesse momento aqui, a gente vem em transformar dados e ele vai abrir o Power Query para a gente. Então aqui eu tenho a primeira coluna, a gente não vai mexer nela por enquanto. Eu tenho o nome dos arquivos, eu tenho a extensão do arquivo, eu tenho a data de acesso, de modificação, de criação. Eu tenho uns outros atributos aqui que a gente não vai explorar nesse vídeo. E eu tenho também o caminho do arquivo, a pasta onde ele está localizado. Então, se eu tivesse subpastas com outros arquivos aqui, eu também poderia fazer um filtro aqui na pasta, na subpasta de um diretório principal que eu quisesse extrair um arquivo. E aqui está uma sacada muito boa para a gente, porque a partir do momento que eu tenho a lista dos arquivos aqui, eu posso escolher qual desses parâmetros eu posso usar para importar o meu arquivo. Se eu clicar nessa setinha aqui, do lado do nome de cada coluna, eu posso fazer filtros. Eu posso selecionar um arquivo específico, eu posso fazer um filtro de texto, com um arquivo que contém um nome igual a alguma coisa, ou diferente de alguma coisa, que começa com um critério específico. Então, eu tenho lá na minha pasta vários arquivos, 3 deles começam com relatório de vendas, outros começam com relatório de reclamação. O nome do arquivo, eu posso usar isso como um parâmetro para a gente fazer o filtro aqui e trazer somente o arquivo que a gente quer baseado num critério específico. Se eu quisesse trazer um Excel, um CSV, eu tenho vários arquivos na minha pasta, eu posso ter um Excel, um CSV, eu posso ter um PDF, e eu só quiser trazer o que é um arquivo em Excel na minha pasta, eu também posso filtrar aqui pela coluna de extensão do arquivo e selecionar só os arquivos que eu quero. Então é nessa hora também que você vai selecionar o tipo de arquivo que você quer. E agora o pulo do gato também para a gente fazer a importação do arquivo baseado naquele que é o arquivo mais recente na nossa pasta. Então dentro desse exemplo aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um arquivo de 4/3, eu tenho um arquivo que é de 5/3 e eu tenho um arquivo que é de hoje. Então imagine que você tem um relatório ali de reclamações e todo dia você extrai o relatório de reclamações para você ver as reclamações que ainda estão em aberto. Então o arquivo que é de ontem, ele já não me interessa mais. Eu quero analisar o arquivo de hoje, porque é ali que está o meu relatório do que realmente está pendente.
E se eu fosse importar todo dia para o Power BI, se eu quiser atualizar todo dia o meu Power BI, eu teria que importar um arquivo novo todo dia ou mudar o arquivo que eu estou utilizando todo dia. Com essa funcionalidade que eu vou te ensinar aqui agora, você vai montar o seu Power BI e toda vez que atualizar, ele automaticamente vai ler a sua pasta e vai trazer sempre o arquivo mais atualizado para você. E como é que a gente faz isso? Aqui dentro dessas propriedades eu tenho a data de acesso, a data de modificação e a data de criação. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher em que data você quer se basear aquele arquivo como o mais recente. Então vai ser pela data de acesso. Toda vez que alguém acessar um arquivo ali na sua pasta, ele vai ser considerado mais recente. Vai ser pela data de modificação, então o arquivo que foi modificado por último é o que vai ser considerado, ou vai ser pela data de criação. Geralmente, ou a gente usa a data de criação, ou a gente usa a data de modificação. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar a data de modificação só para critério de demonstração, mas você pode escolher qualquer uma dessas 3 datas aqui, que são parâmetros do seu arquivo lá na pasta, para você poder usar. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ordenar esses arquivos em ordem decrescente. Então eu quero que fique aqui na lista para mim, primeiro o arquivo mais recente, de acordo com a data de modificação, depois o segundo mais recente, depois o terceiro mais recente. Então eu vou vir aqui na setinha do lado da data de modificação e vou botar aqui classificar em ordem decrescente. E pronto, ele já ordenou aqui para mim os arquivos de acordo com o arquivo mais recente em diante. A partir desse momento, o que você vai precisar fazer é o seguinte: tirar todos os outros arquivos que estão aqui e fazer a importação somente desse arquivo. Como a gente pode fazer isso? Aqui em cima, no meu menu principal, eu tenho a função manter linhas. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero manter as linhas principais, as linhas inferiores ou um intervalo de linhas, linhas duplicadas ou erros. A gente vai vir aqui em manter primeiras linhas e vai colocar aqui que é só a primeira linha que a gente quer manter. Então a gente vai colocar aqui e vai dar um OK. Pronto, agora o meu Power BI ele já excluiu todos os outros arquivos da pasta aqui e deixou para mim só o primeiro arquivo. E a partir disso, então, eu vou dizer agora o Power BI que ele pode importar esse arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na coluna Content, a gente pode clicar aqui em Binary, mas eu sugiro que fazendo esse tipo de coisa aqui, você sempre venha nessas 2 setinhas aqui, que é a função de combinar arquivos. Então você pode clicar aqui e ele vai começar a rodar o arquivo aqui para abrir esse arquivo e trazer esse arquivo então como primeiro. Como ele é um arquivo em Excel, ele vai mostrar para mim as abas que esse arquivo tem e as tabelas que ele tem. Então vou clicar aqui na aba pedido em aberto, porque essa é a aba que eu quero importar. Uma coisa importante para você é que toda vez que você atualizar o arquivo, você tem que manter ali o padrão no nome das abas dentro do arquivo. Então o arquivo pode ser mais recente, mas o padrão dentro dele, a estrutura dele precisa ser a mesma para que isso aqui funcione, tá bom? E aí, uma vez que eu faça isso, ele vai criar alguns parâmetros auxiliares aqui no meu painel de consultas só para fazer a importação desse arquivo. Você não precisa se preocupar com isso, mas ele já trouxe aqui para mim, então, o meu arquivo, o mais recente. E agora, para a gente fazer um teste, por exemplo, vamos entrar em um desses arquivos, vamos trazer o 5/3 aqui, vamos abrir ele e vamos modificar alguma coisa nele, depois vamos atualizar o nosso Power BI para ver se a nossa função está dando certo. Abri aqui o meu arquivo, vou mudar essa célula aqui, simplesmente entrei na célula aqui, vou apagar isso aqui e pronto, não fiz mais nada no meu arquivo e agora vou salvar. Veja que eu estou editando o arquivo 5/3. Então, fechei aqui o meu Excel agora. Vou voltar lá para o meu Power BI, aqui no Power Query. Vejam que aqui ele mostra o nome da origem do arquivo que ele está utilizando, tá? Então, aqui eu tenho o arquivo 6/3 pedidos em aberto. Quando eu vier aqui em cima e clicar em atualizar a visualização, ele vai rodar todos esses passos que a gente fez aqui, filtrar o arquivo mais recente, que agora vai ser o arquivo 5/3, e vai trazer para a gente aqui o arquivo 5/3. Vamos ver se deu certo? Então eu vou clicar aqui em atualizar a visualização e vejam que o nome da coluna aqui já mudou com o arquivo 5/3. Então toda vez que eu modificar um arquivo lá na minha pasta, ele vai passar a ser o arquivo referência aqui para minha importação de dados. Esse é um truque muito bacana, você pode fazer muitas coisas aqui com esse truque, você pode
criar um parâmetro baseado no nome do arquivo, na extensão do arquivo, nas datas. Você pode fazer uma série de regras para importar só aquele arquivo que bate exatamente com os critérios que você precisa. E você também pode combinar os arquivos. Se você selecionar mais de um arquivo aqui, se o seu filtro ele trouxer mais de um arquivo no final e você não utilizar a função para manter só a primeira linha, na hora que você clicar em Content aqui, em combinar os arquivos, ele vai juntar todos esses arquivos em um único arquivo. Então você também não precisa se prender a trazer só o primeiro arquivo mais recente. Se você vir aqui em manter linhas e clicar aqui, você pode botar os primeiros mais recentes. Você pode trazer os primeiros 3 arquivos mais recentes, os primeiros 6, os primeiros 10, os primeiros 12, aquilo que fizer mais sentido para as suas análises. Então, essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber ainda dicas mais profundas e preciosas aqui no Power BI, eu recomendo você conhecer o treinamento da Academia BPro, que é o Power BI Pro Express, onde você vai construir junto com a gente do zero um dashboard vendo várias e várias funções aqui no Power BI, assim como essa. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui e até uma próxima.